Tudo bom, pessoal? Hoje é domingo, cheguei agora há pouquinho aqui em Houston, eu vim de San Antonio, estou fazendo um curso em San Antonio super bacana, vou trazer novidades para vocês daqui umas 3 ou 4 semanas, mas quero conversar com vocês porque eu vim no carro ouvindo uma notícia que é algo que eu quero alertar vocês e vocês tomarem as medidas para evitar qualquer tipo de problema. Governador da Flórida, DeSantis, acabou de assinar, na verdade foi ontem isso, ele assinou ontem uma nova ordem concedendo poder aos agentes do estado, ou seja, os troopers, os policiais estaduais, aqueles que estão diretamente ligados ao governo do estado, para que eles possam fazer blitz, parar pessoas no trânsito, parar pessoas na rua e questionar o status dessas pessoas. O DeSantis, que já vem aí há muito tempo falando sobre essa questão, é um grande apoiador do Donald Trump, inclusive até cogitou a possibilidade de disputar com o Donald Trump as prévias ali, as primárias do Partido Republicano, é um fortíssimo candidato republicano para depois da saída do Donald Trump, e ele obviamente quer aproveitar esse momento para apoiar esse tipo de medida e ganhar esses eleitores. Então ele vem fazendo muitas coisas, principalmente ali nessa questão de imigração na Flórida, né? Ele copiou inclusive o governador do Texas, o Greg Abbott, quando o Abbott começou a mandar os ilegais para cidades santuários ou mandar para cidades ou estados que são mais de viés democrático ou com o governo democrata, ele começou a mandar para lá também, né? O DeSantis começou a mandar pessoas para lá também. Então, quais são os pontos hoje que o DeSantis colocou? Porque senão a gente vai contar a história inteira aqui e não é o caso. Primeira coisa, ele autorizou os agentes estaduais a pararem pessoas no trânsito, ou na rua, ou em aeroportos, ou em qualquer lugar, questionando a questão do status dessas pessoas. Segunda coisa, que essa é a mais importante. Por muitos e muitos anos, inclusive quando eu morava na Flórida era assim, a gente via muitas pessoas ali dirigindo carros com carteiras de outros estados que permitem que um indocumentado retire uma carteira de habilitação. Então o que ele fazia? Ele comprava um carro naquele estado, emplacava naquele estado, a driver's license dele era daquele estado e ele ficava dirigindo na Flórida sem nenhum problema. Quando o policial parava, ele falava, não, eu moro em, sei lá, Massachusetts. Eu tenho um endereço lá, que é na casa do José, mas ele, obviamente ele tinha nenhum comprovante de endereço lá, e tudo bem, o policial falava, ok, você pode dirigir aqui enquanto você estiver visitando a Flórida. E essa visita se tornava eterna, né? Agora eles não vão aceitar mais carteiras de outros estados, eles vão verificar isso e eles vão conduzir essas pessoas para as autoridades para que elas possam fazer uma checagem para ver se realmente, primeiro, aquela pessoa mora naquele estado, segundo, aquela pessoa está falando a verdade com relação ao status dela, terceiro, se aquela pessoa realmente está com status dentro dos Estados Unidos, possibilitando inclusive fazer checagem via fingerprint caso a pessoa não apresente a documentação necessária. Essa vai ser uma medida que vai ser seguida por outros estados, né? Então a gente sabe que a tendência é que isso se espalhe, né? A gente já viu acontecendo com relação ao envio de estados que estão no border começar a mandar imigrantes que entravam ilegalmente nos Estados Unidos, eles começavam a mandar para essas cidades que são de governo democrata ou que são consideradas cidades santuários e começaram a criar um caos ali. Veja Nova York como se tornou, né? Filadélfia como está. Quem esteve na Filadélfia nos últimos 2, 3 anos aí sabe bem como é que está aquela situação ali. Eu estive lá e fiquei realmente muito assustado. Ali parece uma zumbilândia, né? Se você vai lá é realmente assustador. Então, minha sugestão para vocês, né? Se eventualmente você está numa dessas situações, ou se você mora na Flórida e tem uma carteira de habilitação de outro estado, ou se você eventualmente está fora de status, conversa com o seu advogado, ele vai tentar te orientar e vai tentar trazer, o seu advogado de imigração, né? Vai tentar trazer para você algumas soluções, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, se de repente você já está em overstay ou você está indocumentado, você não tem uma outra saída, ele vai te dar algumas alternativas que eventualmente podem ser menos piores do que de repente ser pego, né? Então, às vezes é melhor a pessoa sair voluntariamente antes de ser pego do que ficar esperando ser pego, porque aí a conta fica muito alta, se você é levado pelo ICE, você vai ter despesa com advogado de deportação, você vai ter despesa ali dentro, para você ficar ali dentro de um Chrome, por exemplo, né? Se você quer fazer uma ligação, alguém tem que colocar crédito para você. Se você quer uma comida diferente, essa pessoa tem que mandar o dinheiro para você poder comprar. Ali você acaba tendo um custo gigantesco, né? E muita gente acha que,
não, fica lá, eu vou ficar de graça, vou comer de graça, não é bem assim, tá? As coisas não são bem dessa forma. Se informe direitinho, porque vocês vão se surpreender, sem falar na questão do custo. Então, converse com um advogado da sua confiança. Eu costumo sempre dizer isso, né? Às vezes a gente traz aqui alguns alertas e as pessoas falam, pô, mas eu vou conversar com o Daniel. Eu não mexo com indocumentados, a gente não mexe, a gente não trabalha com esse tipo de processo. Então, se você está indocumentado, procura um advogado da sua confiança, procura alguém que você acredita, que você confia. Não é que, porque deu certo com meu amigo, vai dar certo comigo. Não é bem assim que acontece. Muitos casos de asilo estão sendo revisados, muitos casos de asilo estão recebendo cartas pedindo para as pessoas se retirarem. Acredito, nós vimos aí que o Border Czar escreveu aí na semana passada um texto, né, onde ele disse lá que nos próximos 30 dias as pessoas começariam a perceber e começariam a receber notificações com relação à imigração, que elas ficariam surpresas, coisas que nunca foram feitas antes. Eu imagino que sejam essas cartas, né, convidando essas pessoas a uma opção antes de chegar num ponto mais crítico, onde vai gerar muito mais despesa. Eu queria gravar esse vídeo aqui para vocês, acabei de chegar de viagem, tem um monte de coisa para fazer, mas eu queria gravar isso aqui para vocês, para dar esse alerta, vocês tomarem cuidado, conversarem com o advogado de imigração de vocês, conversarem com uma pessoa que eventualmente possa trazer esse tipo de informação para você e possa trazer para você um pouquinho de tranquilidade, talvez opções para que você evite um prejuízo ou um estresse muito maior, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.